Pessoal, muito boa tarde. É com imensa alegria que, em nome da Comissão do Terceiro Setor da OAB Franca, hoje nós iniciamos um evento promovido pela comissão, que é a palestra Compliance e Governança para as Organizações do Terceiro Setor. Eu inicio aqui agradecendo ao nosso presidente da OAB, o Dr. Marcelo Noronha, citando também o nome do Dr. Assir Matos, vice-presidente. Quero também agradecer a funcionária muito atenta que colaborou conosco para toda a organização desse evento, a Tassiana, e todos os membros da nossa Comissão Terceiro Setor. A Comissão Terceiro Setor da OAB Franca tem sido extremamente atenta em relação às demandas das organizações sociais, feito reuniões permanentes, e agora, para esclarecer um tema que é de interesse de todos, é uma grande alegria nós hoje recebermos o Dr. José Eduardo Sabo Paes, que é uma grande referência. Então, sejam muito bem-vindos, doutor Adriano, doutor José Eduardo. Eu vou abrir para as considerações iniciais de ambos, primeiro o doutor Adriano, logo depois o doutor José Eduardo Sabo Paes, e aí, após as considerações iniciais, nós vamos iniciar com a palestra do doutor José Eduardo e teremos o esclarecimento das perguntas logo no fim. Então, doutor Adriano, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria imensa estar continuando as atividades da Comissão do Terceiro Setor da OAB de Franca. Estamos, né, eu e a doutora Cristiane, na coordenação desse grupo, que é um grupo que tem trabalhado muito, tem se empenhado cada vez mais para buscar a excelência, buscar a informação com relação a esse segmento no município e, na verdade, como um todo, né? Sempre se envolvendo e procurando conhecer mais e trazer as melhores informações para todas as OSCs aqui da nossa cidade, todas as que nós temos relacionamento. E hoje temos a oportunidade, né, de ouvir o doutor José Eduardo sobre um tema que é de uma relevância ímpar. Todos os temas são importantes e carecem, né, de cada vez mais aprofundamento. Agora, esse especificamente, ele norteia o dia a dia da entidade, né? Ele dá aquele diferencial para as entidades. Então, já falei mais do que devia, nós temos que ouvir aqui quem entende, que é o doutor José Eduardo, e já passo a palavra para ele para as considerações iniciais. Seja bem-vindo, doutor José Eduardo. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu recebi esse convite da doutora Cristiane de Castro com muita satisfação, até por ela ter se lembrado, né, de um colega, um procurador de justiça aqui de Brasília. Nós já nos conhecemos há alguns anos, em razão do trabalho de excelência desenvolvido pela doutora Cristiane no âmbito das APAES. Isso nos fez acompanhar, presenciar, compreender esse belo trabalho realizado. E agora, com esse convite feito pela OAB de Franca, doutora Adair Mello, que eu muito agradeço, né, por esse convite feito pela Comissão do Terceiro Setor de Franca, que eu também muito agradeço, nós vamos ter a oportunidade de debater, conhecer mais a importância do compliance na governança, ou entender o que seria uma governança ou o que é uma governança com compliance. Por isso, fica aqui os meus agradecimentos a todos, né, da OAB estadual e também da OAB de Franca, e essa turma boa que tem nos ajudado aí e que está nos acompanhando e nos acompanhará nessa tarde de hoje. O agradecimento é nosso, viu, doutor? Assim, eu sempre falo com o doutor Adriano e com toda a turma que atua no terceiro setor, não tem quem não leia seus livros, que acompanha aí
toda essa produção e esse conhecimento que contribui de uma maneira muito significativa para os operadores do direito, sem falar que, além de ser um excelente doutrinador e procurador, o doutor Zé Eduardo tem um olhar muito humano. Então, eu percebo que esse é um elemento fundamental para que a gente realmente fortaleça a atuação tanto das organizações sociais, do Ministério Público, enfim, faça com que as coisas aconteçam. E vamos lá. Então, o doutor Zé Eduardo, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Madrid e professor do programa de mestrado pela Universidade Católica de Brasília e coordenador do NEPATS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor. Ele é atualmente autor também do livro O Terceiro Setor e Tributação, Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social. Está aqui conosco hoje para falar desse tema tão relevante para as organizações, que é compliance e governança, antes tão discutido no universo corporativo e que precisa também ser amplamente debatido entre as organizações do terceiro setor. Doutor José Eduardo, então a palavra é sua, mais uma vez seja bem-vindo e reafirma aqui a nossa alegria de tê-lo conosco. Muito obrigado. Confesso que, atualmente, são tantos assuntos e tantas preocupações que nós nos defrontamos que necessário se faz, em momentos do dia, nós nos dedicarmos a um desses pontos e procurarmos apresentar as nossas considerações sobre uma determinada temática. Os anos passam, tenho me recordado que tenho escrito a respeito dessa temática tem mais de 20 anos, procuro sempre renovar a percepção e a capacidade de identificar o que seria mais relevante, o que temos de mais importante para fazer com que nós, efetivamente, no seio de nossa sociedade, também no âmbito da concretização de nossa Constituição, de nosso ordenamento, possamos identificar quais são aqueles direitos, quais são aquelas garantias fundamentais que, ao serem concretizadas direta ou indiretamente pelo Estado, a administração pública, encontram obstáculos para se apresentarem de forma plena. E esses obstáculos, sem dúvida nenhuma, mas com dificuldade, são suplantados pelas entidades de interesse social ou pelas organizações da sociedade civil, que fazem de tudo e por tudo para promover esses direitos essenciais. E aí, nós poderíamos comentar que há necessidade de compatibilizar, perceber e tornar vivo princípios de direito constitucional, como princípio da subsidiariedade, princípio da solidariedade. Não tem momento mais efetivo do que esse que nós estamos vivendo há mais de um ano para que seja destacado a necessidade de tornar cada vez de forma mais concreta esses dois princípios da subsidiariedade, cada um fazendo aquilo que tem que fazer, e o princípio da solidariedade, onde todos devem ajudar a todos, pensando no direito coletivo. Mas, doutora Adriana, doutora Cristiane, isso aqui só foi uma pequena introdução para nós colocarmos aqui um roteiro, uns slides que fiz, mas muito poucos. Não tem nem 10 slides, porque eu pretendo ficar assim, falando,
e colocando para vocês as minhas impressões a respeito dessa temática. Agora, já tendo recebido a orientação, eu vou aqui colocar à disposição os slides. Vamos ver se eles estão na tela. Já aparecem? Já aparece, doutor José Eduardo. Que bom. E o nosso tema hoje é compliance e governança. Vamos ver como é que eu mudo aqui. Vamos ver se eu mudo aqui. Não acertei. Também não acertei. Vamos colocar para cá. Não, aqui aumenta. Olha, eu não pedi todas as orientações, né? Como é que eu mudo de slide? Eu clico aonde? Então, o número da página 1 ali, se o senhor consegue alterar para 2. Aí. Não, mas aqui o tamanho tinha que ter uma teclinha que eu passasse, né? Deixa eu ver se eu clicando aqui vai. Não. Aqui é o tamanho. Você teria que baixar o arquivo e abri-lo. Pronto. Foi. Eu só rolei aqui. Que coisa boa. Deu certo. Chega a ser engraçado isso, né? Todo momento a gente se defronta com alguma coisa nova. Muito bem. Eu vou só passar, vou só diminuir isso aqui para... perfeito. Perfeito. Vamos começar por expressar no nosso encontro de hoje qual é a visão que eu tenho de terceiro setor. Né? A visão é que ele expressa, ele se apresenta com atuação complementar e subsidiária ao Estado. Uma atuação em que as entidades que o integram, que são cada vez mais conhecidas e reconhecidas pela sua autonomia, né? Elas devem ser propulsoras de garantias de direitos fundamentais. Mas essa condição elas devem ter sempre com a visão de que haverá sempre um Estado formal, um poder executivo, uma administração que tem a obrigação de tornar mais ativa e presente a concretude desses direitos fundamentais e direitos sociais, que estão, né, previstos aí no nosso artigo 5º, previsto aí no nosso artigo 6º da Constituição. Não há como esquecer que os direitos são fruto das necessidades de uma sociedade, a seu tempo, a seu momento. Os direitos não só devem ser considerados nessa tríade que coloquei aí, como saúde, educação e assistência, mas com muitos outros, né, que fazem com que haja uma plenitude de saúde, uma plenitude de educação e uma plenitude de assistência. Tá? Não obstante haver aqui, no direito brasileiro, uma separação do reconhecimento desses direitos, separação em termos de reconhecimento tributal e fiscal. Tá? Haja vista uma diferenciação aqui feita no direito brasileiro, repito, no campo das imunidades e das contribuições
sociais. Apenas faço esse registro. E governança é algo complexo e desafiador. Governança em qualquer nível e de qualquer ordem, na ordem privada, na ordem pública ou na ordem social. É algo absolutamente complexo e desafiador. São muitas as vicissitudes e muitos os desafios que se apresentam no dia a dia. Até porque o nosso sistema federativo, um dos mais complexos do mundo, que impõe, além dos 3 poderes, 3 unidades de federação, faz com que haja, muitas vezes, a sobreposição de políticas de normatização, de regulamentação entre essas 3 esferas. O terceiro setor, antes de tudo, existe uma responsabilidade, uma grande motivação pessoal. O pensamento e as ações, quando se pensa na coletividade, devem ser mais permanentes e contínuas até do que quando se pensa em um direito individual ou um direito privado. E requer, a cada dia, a cada momento, uma superação e uma motivação. Sem dúvida nenhuma, muitos dos que aqui estão nos assistindo, muitos dos que atuam nesta área, se não até todos, né, estão, na medida dos seus esforços, dúvida não tenho, doando os seus talentos, os seus recursos, né, a sua inteligência para essa área. Agora, cada vez mais, nós devemos ter uma gestão profissional. E não só uma gestão interna profissional, mas uma gestão externa, né? Uma gestão de políticas públicas de forma profissional. Isso não se faz sem capacitação. A capacitação é fundamental. Quantos de nós não nos capacitamos dia a dia, momento a momento, até para melhor nos situarmos no campo profissional, no campo pessoal? As entidades do terceiro setor, falo que elas têm vida. Já há muito tempo, na boa companhia do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nós dissemos que elas têm vida, têm personalidade, têm membros, têm órgãos, nascem, se extinguem, né? E elas devem atuar por meio desses órgãos, desses membros, que têm que se fazer presentes. Tem que se fazer presentes. E essa presença se faz antes mesmo do nascimento da pessoa jurídica, na concepção dela. Veja só, que curioso. Como um nascituro, né? Quando aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado deve ser anterior ao próprio nascimento, já na concepção. Todas as entidades, e aí digo que quer públicas, quer privadas, devem ter uma missão. Uma missão definida. Aonde, o que se quer fazer, como se quer fazer, onde que se quer chegar. O que vai se acrescer à sociedade. Missão essa, aqui logo abaixo, são apresentados, identificados, os objetivos, ou as finalidades, ou os fins da entidade, que concretizados serão por meio das atividades. Tudo isso expresso na Constituição da entidade. Que Constituição? Estatuto. Né? O Estatuto de uma entidade privada sem fins lucrativos, ou o contrato social, né, de uma entidade com fins lucrativos. Né? Agora, a todo momento, nós estamos percebendo
que nós temos que ter um novo perfil de governança. Ficou muito claro, e está muito claro nesse momento atual, onde diversos paradigmas estão sendo rompidos face a essa situação pandêmica. Paradigmas de encontros, tal qual que nós estamos fazendo aqui, hoje virtual, que nos apresentamos até a mais pessoas, agora, amanhã, ou sine die, mas também que requer novas formas de estabelecimento de relações, de orientações, normativos, transparências, né? Ou forma de ser transparente. O que nós estamos vendo, ultimamente, é a necessidade de uma governança corporativa, ou mais corporativa. Tá? A presença no seio de cada entidade de um conjunto de processos, né, do estabelecimento de normativas baseadas em leis, baseadas inclusive nos costumes, né, como a organização é administrada. Tá? A boa governança hoje tem sido essencial, tanto no âmbito interno como no âmbito externo, para que a entidade do terceiro setor, que tem na sua reputação o seu maior crédito, gere confiança de todos aqueles que com ela se relacionam, chamados stakeholders. Porque reputação institucional é algo que é de mensuração muito difícil, né? Mas que deve ser preservada. O terceiro setor, se ele quiser ser sério ou permanecer sério, ele deve cada vez mais se fazer respeitado. E esse respeito começa desde o início, ou mesmo antes, quando aquelas pessoas se unem para cumprir estabelecer uma missão, estabelecer um objetivo. Fazer parte de uma entidade associativa ou fundacional, não importa. Né? São os dois grandes grupos que existem, onde a afexo, a afeição, a proximidade, se dá em razão das pessoas que estão juntas, né? Naquele universo de pessoas, universitas personal, ou se dá em razão dos bens que são aportados. Mas não importa, há afeição, há uma vontade comum nos dois casos, né? Nos dois casos. Isso, para que seja permanente, né? Deve estar sempre conforme tudo aquilo que foi estabelecido e que está estabelecido nos maiores instrumentos que fizeram e que fazem com que a entidade se coloque no mundo. Que instrumentos são esses? O primeiro é o próprio estatuto. O segundo, o regulamento ou o regimento. O terceiro são aquelas normas, códigos que são estabelecidos a todo o momento pela entidade. É claro que há uma diferenciação em cada um dos campos de atuação da entidade. Dependendo da área, dependendo do escopo para qual ela se destina, há legislações específicas, como específicas também são as formas de atendimento de cada uma das OSCs. Como específicos também são
as formas de reconhecimento das entidades. Nós somos muito prolixos, né? No direito latino-americano, direito brasileiro, direito ibero-americano, no que se refere a estabelecer requisitos e classificações para as entidades. Muitas vezes, em diversos momentos, fazer com que essas classificações sejam dirigidas a grupos de entidades. Não por isso é que nos últimos 30 anos resolveu-se, a cada momento, a se destacar um determinado campo de atuação social, saúde, educação, né? Criando qualificações distintas, ou como organizações sociais, ou como organizações da sociedade civil, ou como, já anteriormente, entidades detentoras de títulos de utilidade pública ou beneficentes de assistência social. E, mais recentemente, entidades que se compõem e se apresentam como capazes de fomentar a atividade pública e colaborar com a atividade pública, que são as OSCs, na Lei 13.019. Compliance esse conjunto de procedimentos que não se faz, né? Não se faz sem a ajuda de todos, sem a colaboração de todos dentro da entidade, a partir da alta administração, da direção, dos conselhos, né? Conselhos curadores, conselhos superiores, diretoria administrativa, todos eles têm que estar emanados nessa vontade de fazer com que haja um novo perfil de governança, em que nada, esse novo perfil só vai fortalecer a entidade, vai fazer com que a liberdade delas, autônomas que são, possa ser cada vez mais reconhecida em razão do trabalho que se realiza. Até porque, defendo há muitos anos, né, hoje que norma já né, que você tem que ter princípios de atuação dentro da entidade. Você tem que ter posturas e atuações legais e éticas. Como é que se implanta um compliance, né? Como é que você adequa um novo perfil de governança para que a sua entidade seja cada vez mais respeitada? Se é que não seja, em algum momento, essa condição, vejam só a observação que eu vou fazer, essa condição de ter-se um programa de compliance, uma condição essencial para que haja uma interface com relação a determinadas atividades junto ao poder público. Se implementa, né, por meio de um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade. Não há dúvida nenhuma que um dos objetivos, um dos passos, um dos resultados da implementação de um compliance são posturas, são normas, códigos, né, de condutas, políticas e diretrizes que venham a sanar ou evitar ou acompanhar qualquer eventual desvio, fraude, irregularidade ou ilícitos, né, que porventura sejam praticados. A presença de um controle interno, né, a presença de uma auditoria é muito importante. É desafiador um compliance, porque você tem
a primeira demonstração de boa-fé, né? Uma governança responsável, ela age com boa-fé, mas hoje se faz necessário a criação de mecanismos para que haja uma detecção, né, de um comportamento irregular ou disforme ou desconforme com as atuações existentes por parte da entidade, né? A legislação brasileira apontou essas diretrizes na chamada Lei Anticorrupção, em 2013, no seu decreto regulamentador de 2015. Apresentou esses conjuntos de mecanismos, procedimentos internos, essas ferramentas, né? Ferramentas de integridade. E já deu as pistas para a presença de uma estrutura firme de governança e regras para o cumprimento por parte o exame por parte dos controllers, também do controle externo. O conceito de um programa de integridade eu apresentei aqui. Tá? Eu gosto muito de conceitos abertos, é sempre difícil conceituar alguma coisa. O legislador define, o doutrinador conceitua. De toda forma, está aqui. Conjunto de mecanismos relacionados à gestão da integridade, que visa garantir a disseminação e promoção de medidas e boas práticas de gestão, para a manutenção de um ambiente comprometido com a ética e com a transparência. Com a ética e com a transparência. Não vamos nos esquecer desses dois pontos. Tá? E o que é importante para a implementação das ferramentas de integridade? Dois pontos aqui foram colocados. Primeiro, uma estrutura de governança em que as políticas institucionais a serem implementadas compreendam a importância do estatuto da entidade. Não vamos nos esquecer. É possível alterar o estatuto? É possível. É possível alterar o campo de atuação das entidades, se for associativas, a qualquer momento. Fundacionais já se torna quase impossível, em razão de que não é cabível uma modificação que contrarie, que vá contra aquelas expressões ou aquela expressão de vontade dos instituidores. As políticas institucionais devem levar em conta esse estatuto, ou o estatuto, a missão da entidade, as finalidades, a própria composição estatutária, né? Onde os órgãos devem ter os seus exercentes mandatos, devem ser investidos, devem ter atribuições, devem ter responsabilidades. É importante dizer isso, todos são responsáveis, órgãos individuais ou órgãos coletivos, colegiados, todos têm uma responsabilidade. O acompanhamento na área de controle é importante, tanto na órbita interna como na órbita externa, até para dar uma garantia para os órgãos de controle social, né? Para eles perceberem a qualidade do trabalho que está sendo feito. Prestação de contas é fundamental, não só para órgãos públicos, mas para os próprios órgãos privados e para a própria entidade. Transparência é fundamental, fundamental. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, de 2011, e agora temos a LGPD. As duas importantíssimas. Essa última, então,
em que já vige e que as sanções vão poder ser aplicadas a partir agora de agosto, setembro desse ano, tem sido um instrumento também fundamental, né, para a respeitabilidade da entidade. E essa respeitabilidade se faz também quanto da observância do calendário de obrigações, obrigações principais, obrigações acessórias, né? Os requisitos, que são muitos, todos aqui que militam nessa área sabem disso, os requisitos para mantença, para obtenção e para mantença das certificações, né? Coloquei aqui um exemplo, atualização de certidão de regularidade. Que dificuldade que é compatibilizar essas atualizações, ainda mais quando se trata de uma entidade que atua nas diversas esferas, municipal, estadual, federal. É uma é uma é uma romaria, né? Se eu pudesse, nessa parte final, eu diria que nós também podemos dizer que há pilares ou ferramentas no compliance. O primeiro, para que fique claro, é o suporte da alta administração. A alta administração tem que dar sinais claros que quer fazer com que todos daquela entidade, desde aquele que recebe os beneficiários, desde aquele que faz o cadastro, desde aquele que dirige a entidade, todos são a favor da instalação de um programa de compliance. Que, para ser implementado, também necessita que haja percepção por todos os integrantes de quais são os pontos vulneráveis na organização. É claro que eu podia falar que as organizações, antes de serem criadas, deveriam passar por um processo de um planejamento legal, um planejamento orçamentário, um planejamento contábil. Mas eu sei que isso não é feito. Tá? Poderia ter sido feito? Poderia. Pode ser feito para as novas entidades? Pode. Mas nós não temos feito isso aqui. Então, o que temos que fazer? Qual é o momento? Vamos aplicar o compliance? Mas vamos identificar quais são os pontos vulneráveis da organização. Qual é o negócio dela, entre aspas, negócio social dela? Como é que é a operação dela? Quais são as prioridades que ela tem? Quais são os problemas na execução dessas prioridades? Como é que nós vamos construir essas formas que possam mitigar esses riscos? Nós temos um plano de contingência, né? Um outro ponto. Quais são as políticas que vamos implementar, de que forma e a que tempo, para que a gente tenha verdadeiramente um compliance? Vamos estabelecer um código de ética na entidade? De conduta, de valores, que pode, o que não pode? Né? Vamos estabelecer normas de contratação de pessoas? Né? Plano de cargos e salários? Né? Regulamento para os voluntários? Né? Qual é a forma aqui? E bens e serviços? Não, professor, não obedece à lei de licitações. Sim, mas você tem que ter um regulamento próprio. Qual é o código de contratação de bens e serviços? Né? Código de estabelecimento de critérios para eventual distribuição de brindes ou de facilidades. Né? E os investimentos sociais? Nós temos aí uma linha para fazer esses investimentos, né? Um código, uma regulação. Ou seja, são pontos que devem ser refletidos. Né? Internamente, falei en passant, mas anotem aí também, quem quiser. O controle interno e as formas de controle não são exercidas por uma só pessoa, por um só órgão.
Não é a existência de somente um conselho fiscal. Você tem que ter um conselho curador atuante, né? Ou tem que ter uma assembleia atuante. E dependendo do montante de recursos que você manuseia, você tem que ter uma auditoria, sim, externa, independente. E no dia a dia? No dia a dia, você tem que ter também as funções, cada órgão, cada diretoria, com funções autônomas, independentes, né? com, com atribuições próprias, né? Rotinas procedimentais para as transações. Né? Agora, repito, você não consegue... a melhor forma de estabelecer um programa de compliance também é trabalhando com um plano de comunicação. Tá? Eu tenho visto como comunicação é importante. Fico sentido, muitas vezes, fazendo um parênteses, nesses momentos de crise, como a gente vê que é falha a comunicação, né? Das secretarias de saúde, dos governos, né? Ou deturpada a comunicação pelos órgãos de imprensa, por desconhecimento, porque eles não têm informação, ou seja, fica todo mundo perdido. Né? No terceiro setor também. A comunicação tem que ser clara, ou se você vai estar um programa de compliance, tem que ser claro. Todo mundo tem que ser envolvido e entender que é melhor nós fazermos as coisas direitas. Né? E se agrega o quê? Depois de comunicar? Treinar todo mundo. Né? Treinamento, capacitação. Isso é importante. Agora, tudo isso deve ser alimentado e retroalimentado. Como é que a gente sabe se está bom? Você tem que ser transparente, você tem que abrir canais de consulta. Aí eu estava numa palestra, no ano passado, aí a pessoa me perguntou, tá, professor, a gente tem recurso, não tem dinheiro. Eu falei, você tem uma caixa de sapato aí? Tem. Tudo bem, pega a caixa de sapato, encapa, não tem? Encapa e tal, faz um orifício para você colocar um papelzinho assim, coloca lá sugestões. Coloca na entrada, coloca um pouquinho mais escondido, aí a pessoa vai dar lá sugestões. Né? Eu não tenho ouvidoria, coloca essa caixinha de sugestões ali, a pessoa coloca sugestões, coloca crítica, coloca reclamação, coloca aí lá uma denúncia. Né? Enfim, você tem que ser transparente. Né? Agora, você tem que apurar, né? Apurar as irregularidades detectadas, né? De forma discreta, né? Discreta. Né? Não tem ninguém que não erre. Todo mundo erra. Né? Nós temos que contar com a confiança de todos, né? Nós temos que dar resposta, proteger o denunciante de boa-fé, né? E as sanções não devem ser necessariamente punitivas, podem ser reparatórias, né? Não se retribui o mal com o mal. E já encerrando, né? Não esqueçamos dos terceiros. Lembra no início que eu falei de stakeholders? São os terceiros, todo mundo que interage com a entidade. Temos que ter atenção a eles. Se não são os terceiros, dos beneficiários, aqueles que procuram ajudar a entidade, cadê? Né? Para que entidade? Muito bem. É isso. São essas as minhas sugestões, né? E fico feliz que a gente esteja aqui, nesse momento, trabalhando juntos e enfocando esse tema tão interessante e tão importante, né? De nós nos fazermos nos fazermos presentes, né? Do plano da sociedade e nos fazermos úteis e necessários nesse ambiente em que distante estamos, mas presentes temos que nos fazer perante todos, suprindo muitas vezes carências, necessidades que sentimos e que vemos. Obrigado. Doutor, o agradecimento é nosso. Na verdade, as reflexões são sempre importantes e necessárias, né, para que a gente possa avançar.
dando uma olhada até no mapa das OSCs, do IPE, a gente percebe que são mais de 700 mil, na verdade 781 mil. Sabemos que não são todas que prestam algum serviço público aí ou têm parcerias, mas essa necessidade de profissionalização, ela deve atingir a todas, né? E é como você falou, esse compromisso permanente dos órgãos de gestão, é romper paradigmas. A gente muitas vezes fala de uma doação, eu vou ajudar, mas todo mundo que está hoje na organização precisa ter essa clareza de que a gente está falando de profissionalização, de transparência, então só pode entrar quem realmente esteja bem comprometido com esses princípios, não é? E outra coisa que eu já queria aproveitar o ensejo e te perguntar, também, eu estou até aqui com um livro na mão, eu li bem esse livro já há algum tempo, que é o seu, Compliance no Terceiro Setor. Tem outro também, eu estou municiada. Mas, em relação aos riscos, até para deixar o pessoal que está nos vendo, muitos advogados, enfim, que a gente fala que compliance, né, a gente estar em compliance e ter um sistema de governança que funcione, ele vai ser fundamental para a redução dos riscos e dos prejuízos. Fala um pouco assim em relação a quais os principais riscos que você tem visto, ou prejuízos que têm sido ocasionados por essas organizações em decorrência do descumprimento, de não caminhar com essa profissionalização. Olha, um dos riscos que existe é na área contábil, viu? As entidades elas têm que entender que se faz necessário um acompanhamento no campo contábil, no campo do registro dos atos feitos no dia a dia, tá? Desde os mais simples, tá? De notas fiscais, de compra, de aquisição, de diferenciação no campo da assistência, ou da saúde, da educação, ou no campo das aquisições, das prestações de serviços, isso tem que ser tudo documentado. Mais ainda, quando você tem aí um regime tributário, por exemplo, diferenciado, ou no campo das imunidades ou no campo das isenções. Isso também é um risco quando você não se prepara para isso, ou você não comprova aquela situação e não ofere daquele tratamento tributário diferenciado, ou você ofere sem ter aqueles registros como base. Agora, outros riscos também existem dependendo do campo que você atua, e dependendo da forma como você administra. Por quê? Porque você vive de receitas e você tem despesas. Muitas vezes você, na entidade, vive de projetos que trazem alguns segurança plena. Outros não, outros são temporários, outros são e dependem de diversos fatores, né? Inclusive da própria captação de recursos, que se faz ou de forma muito amadorística ou de forma profissional. Então, tudo isso é risco. Tudo isso você tem que gerir esses riscos que têm um impacto na manutenção da sua entidade. E muitas e muitas sentiram nesse último ano a respeito, não é verdade, Cristiane, de falta de receita ou de uma determinada estrutura que tinha para ser mantida. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E outra coisa, doutor, antes de abrir para o doutor Adriano, que eu sei que ele também tem algumas questões ali, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão do código de conduta. Sei que vocês falavam aqui no livro, tem um pouco falando sobre isso, e o pessoal tem muita dificuldade em pensar nisso. Como é que a gente organiza um código de conduta? O que eu preciso ter nesse código de conduta? Olha, nós precisamos primeiro compreender o que cada um faz no âmbito da entidade, o que cada um pode fazer, o que cada um não pode fazer. Esses comportamentos,
já há alguns anos, isto foi refletido em termos empresariais, depois na ordem do terceiro setor, pelo IBGC, não é? Vale a pena citar, vale a pena até entrar no site do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele nos dá aí algumas pistas boas, não é, doutora Cristiane? E para que a gente possa, então, já começar a fazer a identificação de quais são aquelas condutas que são aceitáveis, ou que são permitidas ou que não são permitidas para aqueles que integram uma diretoria, um conselho, uma área fiscal, uma área de direção. E muitas vezes comportamentos que não podem ser aceitáveis, não obstante legais, não são éticos dentro da postura da própria entidade. Eu acredito que uma entidade que trabalhe com valores e com aspectos assim muito pessoais, ou até íntimos, como, por exemplo, a paz, deve ter um sistema de proteção dos seus dirigentes para que os seus beneficiários sejam protegidos, ou o comportamento deles, uma dessas condições deve ser essa, deve ser até a preservação da característica de cada um deles. Só estou dando um exemplo, né? Imagina, se uma pessoa integrante da associação, ela faz aí alguma manifestação pública ou em outros ambientes de acordo com determinadas situações que ela acompanha. Quer dizer, isso é inadmissível, né? Isso tem que estar na conduta, né? Nas normas de conduta. Perfeito. Doutor Adriano, você tem uma colocação aí? Sim, doutora Cristiane, doutor Zé Eduardo. Antes, né, da pergunta até, um registro, né? Passando aqui pelo chat, achei importante destacar, e o doutor Zé Eduardo comentou no decorrer da palestra, né? Essas novas ferramentas, essas novas oportunidades, os novos paradigmas que a gente tem, né? A possibilidade, ele de Brasília fazendo a apresentação, a gente aqui em Franca pela OAB, mas temos também pelo chat, foi possível perceber, Pirajuí, Itu, Jabuticabal, Batatais, Cabreúva, Nova Odessa, São José da Bela Vista. Pelo menos esses foram os municípios que registraram participação, né? Então, essa oportunidade ela é muito interessante, né? Muito dinâmica. Muito. E, doutor Zé Eduardo, para aproveitar, né, essa experiência e essa boa vontade do senhor, né, com o setor e com todos que participam, eu queria fazer duas perguntas. Já vou falar as duas agora e o senhor tem a oportunidade de trabalhá-las aí, conforme a possibilidade. Primeiro, sobre a questão da transparência e da LGPD, que o senhor fez referência durante a apresentação. Como que esses dois temas, eles estão relacionados e qual a importância desses dois temas para governança e para compliance? Eu consigo administrar a entidade sem uma transparência, sem seguir os princípios que norteiam a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, essa seria uma primeira reflexão. E a outra é com relação à prestação de contas. Quando a maioria das entidades, das OSCs, a maioria não, uma boa parte das OSCs, né, trabalham com recursos públicos. Mas, além disso, existem também aqueles recursos próprios. Quando nós falamos em prestação de contas, a gente está falando do quê? De tudo, só dos recursos públicos. E como é que tem que ser essa transparência, essa prestação de contas dos recursos próprios, quando são aplicados naquele objeto que se tem uma parceria com a administração pública? Qual seria a visão do senhor com relação a esses dois temas, doutor José Eduardo? Muito bem.
Vamos começar pelo segundo. Hoje já está mais claro e mais definido que as entidades elas têm liberdade para atuar e para utilizar os seus recursos. Quando se trata de recursos próprios, essa liberdade, acredito eu, já de muito, é condicionada aos princípios aplicáveis à administração. Eu digo que são elas submetidas, com a visão Agrano Salles, dos princípios do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, tudo. Você deve ter esses princípios aplicados aos seus regulamentos de compra, de licitações e tudo. Tá? Quando se trata de recursos públicos, dependendo da legislação de regência, né? Ela é do município, ela é do Estado, ou é uma parceria sim, ou é uma parceria de outra forma, você vai obedecer aquilo que está estabelecido nessa parceria. Hoje, a informação, hoje, a transparência, hoje é fundamental. Né? É fundamental. A gente tem isso já nessa última década, né, com a lei de acesso à informação. O que nós temos é que identificar, e ainda há lacunas a serem preenchidas pelos órgãos de controle, e aqui destaco Receita Federal, aqui destaco INSS, aqui destaco o próprio Ministério Público. Nós não temos ainda com grande clareza quais são aqueles instrumentos que devem ser exatamente colocados a público, né? Se são todas aquelas atuações da entidade. Eu me inclino por dizer que quando uma entidade realiza um trabalho que é praticamente público, é quase público, a transparência devia ser a maior possível, né? No sentido de identificados sejam todas as receitas, todas as despesas, todas as situações funcionais, né? Registros de empregados, tudo, né? RAIs. A LGPD tem sido um desafio recente, um desafio novo, né? Onde diversos atores estão presentes nesse campo e que uma série de dados e uma série de informações têm que ser protegidas, né? E outras tantas, obrigatoriamente, têm que ser divulgadas, né? E a gente tem vivido um momento bastante difícil, sabe? Porque houve, nesses últimos anos, um aumento exponencial desse sistema de informação. E houve uma divulgação, ou venda, ou compra, ou hackeamento de diversas informações que atingem a todos nós, não é verdade? Inclusive, nos últimos meses, isso foi anunciado, né? Se não comprovado. Então, nós vivemos hoje esse desafio de identificar em cada uma das nossas entidades quais são aquelas informações ou aquelas obrigações que nós teremos de proteção desses dados, ou até da possibilidade de nós divulgarmos ou compartilharmos esses dados com tantas outras pessoas. E, para sermos diretos e específicos, os nossos cuidados terão que ser, com essa nova LGPD, a partir do momento que a gente se apresenta na portaria
na recepção de uma entidade nossa, quais são aqueles dados que devem ser pedidos, ou aquelas informações que devem ser pedidas e podem ser pedidas e não podem ser recusadas. Né? Já começa dali, né? Até para a pessoa ter a consciência de que, olha, eu estou dando isso aqui, mas vai ser usado para qual finalidade? Né? Já chega na portaria e pergunta, quantos filhos você tem? Quantos? Sim, na portaria, ou então, está entendendo? Então, cada entidade tem a sua, vai ter a sua forma, a sua métrica, a sua métrica. LGPD vale uma outra palestra, né? Mas, enfim, é isso aí. Doutor, outra questão que a gente sempre escuta, enfim, é tão discutida, é a questão de gestão de pessoas, e aqui também se fala a questão de nepotismo, vedação de nepotismo, e isso a gente conversa muito, a gente sabe que é comum. O que você fala em relação a isso? Olha, eu não sou favorável ao nepotismo. E até nesses anos todos de serviço, eu agora 32 anos de Ministério Público, 40 anos de trabalho. Incrível, né? É incrível. Né? Prefiro dizer que eu comecei cedo, melhor assim. Né? Eu tive sempre esse cuidado, tá? Sempre esse cuidado. E no serviço público nós temos isso claro por posicionamento logo no início, no âmbito do CNJ e do CNMP, buscando critérios, além dos legais, dos critérios morais. No âmbito do terceiro setor, eu já escrevo já de muito, que o nepotismo, não há lei disciplinando essa matéria no âmbito das entidades privadas. Primeiro ponto. O segundo é que nós devemos ter um cuidado especial para evitar ao máximo as entidades chamadas entidades familiares. A nossa legislação não contemplou, tal qual outras legislações, portuguesa ou espanhola, contemplam cristianismo. A nossa não contempla, sei lá, fundações familiares, ela não contempla. Quer dizer que ela proíbe? Eu digo que ela, que recomenda-se que não se faça. Agora, é uma recomendação que deve ser acompanhada do exame de cada um dos casos. Quem atua no terceiro setor sabe direitinho que muitos campos de atuação você não tem as pessoas interessadas. Simples assim. Você não tem as pessoas capacitadas. Então, o que eu digo? Eu digo que há necessidade de mandatos, há necessidade de previsão, de renovação de mandatos com tempo certo. Tempo certo, 3, 4, 5 anos, uma renovação. Entende? Porque nós temos que colocar critérios até para provocar e permitir a entrada de outras pessoas na entidade. Porque, senão, há um fechamento mesmo. Há um fechamento e você tem que buscar instrumentos para oxigenar, para buscar fazer com que outras pessoas participem. Dar lugar para outras pessoas. E aqui você fala também essa questão do planejamento de sucessão, nos cargos de conselheiros e diretores. O que você sugere, doutor, para que o pessoal que esteja aí na diretoria, como é que faz esse percurso? Tem que ter alguma formação? Como é que tem que ser esse olhar em relação às próximas gestões? Porque é comum a gente escutar, mas ninguém quer. Aí eu estou ficando, enfim. Eu ouvindo você falar da importância, né, dessas mudanças, de trazer... Como que deve ser esse planejamento sucessório? Olha, é difícil porque há uma diferenciação entre gestores e líderes. Né? Os líderes preparam seus sucessores.
E os líderes sabem quando você pode se apresentar e quando você tem que se recolher. Agora, você tem que tornar a sua entidade aberta, né? Aberta. Se você tem uma entidade fechada, no sentido de que você não abre ela apresentando os resultados para outras pessoas, interagindo com o seu público, você já começa a fechar qualquer espaço de sucessão. Tá? De sucessão. Uma das formas de sucessão também é fazer com que haja uma oxigenação alternada dos órgãos de direção e de acompanhamento. Os mandatos não começaram ao mesmo tempo, né? Começa um terço, 2 terços, 3. Você vai modificando a entrada das pessoas na entidade. E você vai também acompanhando o crescimento delas dentro da entidade. Vai chamando, né? Diretorias, vai tornando elas mais próximas desse trabalho. Muito se deve à dedicação da própria direção da entidade. Não tem uma fórmula, né? Não tem isso não existe uma fórmula de sucesso para você fazer isso. Agora, importante é você dizer que as atuações você tem que trabalhar, inclusive, com capacitação e capacitação de público externo. Você não pode falar só para você mesmo, né? Você tem que falar para as outras pessoas e para as pessoas com quem você se relaciona. Muitos e muitos daqueles que são seus parceiros externos podem ser levados a entrar dentro da entidade. E muitas vezes acontece isso. Agora você tem que motivar eles. Olha, agora você não quer dar sua colaboração dentro da entidade? Né? Sim, são os desafios, na verdade. Doutor, aí temos aqui várias organizações de Franca e o Clóvis, ele coloca aqui novamente, gostaria que o senhor falasse um pouco mais, se possível, em relação à prestação de contas de parcerias públicas, considerando os recursos próprios aplicados no investimento. Geralmente os per capita são bem menores, enfim. Não entendi bem a pergunta. A gente sabe que os per capita são bem menores. Quer complementar, mas... doutor Adriano? É que ele está dizendo assim, as organizações elas sempre complementam com recursos próprios. Essa prestação de contas, ela deve colocar como essa questão do recurso próprio? Porque, às vezes, o valor do serviço... Vou dar um exemplo nosso de rede aqui. O valor do serviço de R$800, o poder público repassa 358. Eu tenho que ser extremamente detalhista em relação à parte do recurso próprio. Como é que deve ser isso? Cristina, você deve ser detalhista. Você deve deixar claro o que faz, até para provocar o poder público, para que ele saiba que a quantidade que ele dá significa 30%, 40%, 50% do custo daquela prestação de serviço. E você tem que colocar com toda a clareza, até para que isso seja dimensionado. E vou mais ainda. Eu sou favorável até ao dimensionamento daquilo que é intangível. Eu tenho serviço de voluntários. Isso tem custo. Isso tem custo. Coloca também esses custos também. José Eduardo, e essa prestação de contas, ela deve constar no que se apresenta para a administração pública ou só no espaço de transparência que a entidade utiliza? Eu colocaria para a administração também. A administração tem que saber, tem que ter ciência. Tá? Eu tenho dito muito isso nos últimos anos. A administração tem obrigação também, tem que ter sensibilidade. Tá? Tem que ter obrigações, tempo para analisar as coisas, se posicionar. Tem muitos administradores que estão muito confortáveis, né, na sua posição de fiscais e de gestores. Tem mais alguma aí, doutor Adriano? Olha, no chat do YouTube, essa foi a primeira pergunta. Mas nós temos uns minutinhos ainda, se alguém quiser perguntar, claro, se o doutor Eduardo permitir mais alguns minutos, o doutor José Eduardo permitir mais alguns minutos, né, doutor Cristiano? Se alguém quiser fazer pergunta, vamos aproveitar. Aproveitar esse momento.
Eu, particularmente, em relação à questão, que é um tema que hoje a lei permite, doutor, mas eu quero ouvir te ouvir em relação a essa questão da remuneração de dirigentes. Pois Ainda não. não te ouvi falando a respeito. O que você gostaria de saber? Eu sei que muitas organizações não praticam em virtude da impossibilidade, mas quem pratica, qual que é a sua orientação? Quem quer alterar o estatuto para organizar e como que deve ser toda essa questão de transparência, enfim. Bom, o primeiro ponto é que se trata de uma faculdade. E essa faculdade deva ser analisada em razão da oportunidade que a entidade tenha face à sua situação contábil, financeira, patrimonial, ou seja, ela tem condições de remunerar os seus dirigentes? A sua receita permanente, ela permite que haja essa remuneração? Permite. Permite que remuneração? Qual o quantum de remuneração? Qual o valor de remuneração? Então, nós passamos por um planejamento. O planejamento é fundamental em todos os campos da vida. No campo pessoal, no campo familiar, no campo amoroso, no campo da criação dos filhos, né? Tudo. Planejamento. Numa entidade privada e numa entidade pública. Planejamento. Né? Não temos no poder público PPA, LDO, LO. Não são tantas discussões que hoje estão sendo feitas, agora estão sendo feitas, né? Vão ser anunciadas amanhã com relação à lei de orçamento. A mesma coisa com relação à remuneração. Ou seja, é possível? É possível. De que? Dos dirigentes? Perfeito. Em que situações? Nessas e nessas. Com que valores? Vai depender da situação da entidade. Mas o valor de mercado permite, ou então a lei estabelece até a remuneração, o subsídio do presidente da República, ou então 70%. Não. Interessa em termos. Interessa saber qual é a situação da entidade. Um outro ponto. Qual é a sensibilidade que deve ter? Não, a entidade pode. Pode? Tá. E como é que vai ficar a prestação? O cumprimento das finalidades dela, tá? Isso não vai impactar na redução das finalidades dela? Vai impactar um pouco. É? Coloca essa discussão, então, numa assembleia, coloca essa discussão para todo mundo opinar. Olha, esse impacto vai fazer com que seja suportado, porque nós teremos uma gestão executiva. Perfeito. Nós vamos conseguir contratar um gestor ou um gestor de marketing, de captação de recurso, que pode dar tal resultado. Perfeito. Não, isso aqui é só para ajudar tal pessoa. Bom, isso tem que ser examinado dentro da entidade. Tá? Esse que é um problema, esse que é uma questão que eu coloco, que essa não é uma questão legal. Tá? A questão legal, está claro, você pode, insere no estatuto, tá? Aprova, faz alteração estatutária, faz a reunião da diretoria, identifica os cargos, coloca o valor, coloca lá o parâmetro, né, porque em razão do que é pago assim e tal, enfim. Mas a discussão é que tem que ser feita porque isso impacta nas atividades da entidade e no reconhecimento dela perante a comunidade em que ela se insere. Por isso que, às vezes, isso dá certo numa cidade, dá certo em outra, dá certo numa entidade assim, não dá certo na outra. Tem razão. Doutora Adriana, você tem mais alguma consideração aí? Alguma questão? Não, doutora Cristiane, acho que foram muitas provocações, né? O doutor José Eduardo nos trouxe, né? Muitas reflexões, e isso vai ficar, né? Não são palavras minhas, né? Mas eu adotei que o pessoal, né, que hoje está nas OSCs, né, não são funcionários, eles não têm atribuições nos conselhos, né, mas eles têm, na verdade, uma missão, né, eles são missionários, né, e isso é a dedicação que a gente vê no terceiro setor é algo, assim, muito relevante, é muito importante, né.
Então, saudando a todos, né, os que desempenham, né, essas missões, eu considero que, por o objetivo de hoje, a gente atingiu aí a meta, né, a gente conseguiu chegar lá. E agradecer ao Dr. Zé Eduardo aí pela oportunidade, pela troca de experiências. É isso, doutora Cristiane. E eu também, antes de abrir para as considerações, tem algumas pessoas colocando aqui. Eu quero agradecer, né, imensamente o doutor José Eduardo. Eu quero dizer assim que todas as vezes que a gente fez contato com ele, ele foi altamente solícito, atencioso, sempre presente. Eu sei que ele realmente se coloca nessa posição de servir, de compartilhar conhecimento. Isso fez e faz a diferença para as organizações do terceiro setor. Então, a gratidão em meu nome, em nome de toda a nossa comissão da OAB Franca, do nosso presidente, doutor Marcelo Noronha. Cumprimentos também em nome aqui, enalteço aqui a questão do movimento apaiano, muita gente aqui presente hoje, o doutor Zé Eduardo sempre colaborando, e nos colocar à disposição, doutor. Então, nossa gratidão, essa live vai ficar disponível, quem quiser consultar, enfim, nós vamos disponibilizar através também do canal da OAB Franca. Nós entramos pelo Zoom, mas ela está ao vivo no link da OAB Franca, e agradecer muito, né, pela sua presença aqui hoje, por todos que nos acompanharam, e abrir para suas considerações. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite, doutora Cristiane, doutora Adriano, e a oportunidade que temos de estarmos assim mais próximos e entendermos que é grande a importância dessa atuação no Brasil de hoje, que precisa muito da solidariedade, precisa muito da atuação subsidiária das instituições, precisa muito de uma atuação que seja cada vez mais reconhecida e que mereça o crédito dos poderes públicos. Então, esse tem sido o nosso papel, e um papel em que vocês aí de Franca, na OAB, e também vocês do Movimento Apaiano estão de parabéns, porque esse tem um dos pontos altos que vocês fazem, é não só unir esforços pela vontade de ajudar o próximo, mas principalmente pela capacitação de todos. Isso eu tenho presenciado há muitos e muitos anos, como vocês fazem isso a nível local, a nível estadual e a nível federal, né, no âmbito da própria federação. E é isso. Gostei da oportunidade, fico feliz, né, desse desejo, né, e sempre peço que Deus proteja todos nós, né, e que, né, nós podemos e possamos estar bem de saúde, e também orando para aqueles tantos que estão ao nosso lado, que têm hoje muita dificuldade, mas que todos nós estamos nos esforçando para que esse momento se encaminhe de um final. Feliz, né? Que assim seja, e que tudo isso passe, a gente consiga chegar em breve aí no pós-pandemia e se encontrar presencialmente, né, doutor? Com certeza, com certeza. Então, Obrigado. tchau, gente. Então, nosso grande abraço, doutor. Muito obrigado, que Deus te abençoe, muita saúde. Obrigada, doutor Adriano, pessoal da UAB e todos aqueles que estiveram aqui conosco até o fim. Nosso grande abraço. Obrigado à nossa equipe aí, a Tassiana aí, né? Sim, a Tassiana. Outra escondida, não tem? Uma outra também? Foi a Érica, né? Obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Nós que agradecemos. Um abraço, doutor. Tchau, tchau. Tchau.